Você vai entender hoje, se você for empresário, a importância da estrutura holding para você. Você vai entender mais que isso. Você vai entender do porquê eu posso te afirmar que para você que é empresário, a holding não é uma opção, é uma obrigatoriedade. Por quê? Porque ela significa segurança para o teu patrimônio e negócio. Ora, para a gente iniciar nossos estudos, a gente tem que pensar aqui primeiro no artigo 170 da Constituição Federal. Esse texto fala sobre a livre iniciativa. E para você que é empresário, você está então usando dessa livre iniciativa para empresariar. Ora, a gente sabe que nesse mesmo texto da Constituição e alguns outros fala que a atividade do empresariado significa risco. A livre iniciativa traz com ela alguns riscos inerentes do próprio negócio. E a gente também sabe que o CDC, ou o Código de Defesa do Consumidor, ele olha para o empresário entendendo que este tem a responsabilidade sobre o serviço oferecido ou o produto ofertado. Bom, partindo desse princípio então, se você ainda não sabe direito o que é uma holding, a gente vai fazer o quê? Uma holding. Nós vamos pegar todo o seu patrimônio e vamos colocar dentro de uma pessoa jurídica estruturada de várias maneiras estratégicas a depender do tamanho do seu patrimônio. E a essa pessoa jurídica nós vamos chamar de holding. Acontece que tem alguns contadores e alguns advogados que não são estudiosos da área específica de holding. Eles pegam o patrimônio empresarial, eles pegam todo o patrimônio familiar, os bens particulares, e colocam esses patrimônios todos dentro de uma única estrutura que eles chamam holding. E aqui começa agora o nosso estudo do porquê que a holding é importante para você que é empresário. No entanto, a holding correta, não a holding feita nesses moldes. Um problema que pode acontecer dentro dessa estrutura, desta suposta holding, que já adianto não é uma holding bem feita, se você permite que o seu patrimônio empresarial e o seu patrimônio familiar fiquem todos dentro de uma única estrutura, se você tiver algum problema na sua pessoa jurídica e houver então um processo que venha contra essa personalidade jurídica e que tenha então um passivo trabalhista, passivo civil, algum tipo de passível para você pagar em processo, e quando chegar então aqui dentro dessa estrutura holding tiver todo o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa física, este possível processo ele se voltará contra a holding. E quando ele chegar aqui, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar tanto o patrimônio da pessoa jurídica, quanto o patrimônio da pessoa física. E aí, todos os seus bens ficam em risco diante de um possível passivo. Muito bem, então qual é a solução para isso? O primeiro ponto é que o empresário ele deve ter duas holdings no mínimo. Uma holding para o seu negócio e uma holding para o seu patrimônio enquanto pessoa física. Agora preste atenção no que eu vou explicar, porque aqui entra o início do vídeo que eu disse. Para você, empresário, holding não é uma opção, é uma obrigação. Todo o patrimônio da pessoa física, ele está debaixo da legislação do Código Civil. Todo o patrimônio da pessoa jurídica vai observar algumas leis empresariais, algumas, mas vai observar também o Código Civil. E pelo Código Civil, nós temos que observar o antigo artigo 50. O que ele dizia? Artigo 50 do Código Civil. O que esse artigo diz? Em caso
de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica. Então veja só, aqui 3 palavras que nós temos que prestar atenção. Primeiro é a personalidade jurídica em si. E o texto está falando de bens particulares. Aqui está dizendo que, no caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O que acontece? Na antiga lei, no antigo Código Civil, era entendimento de que se houvesse desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Essas duas coisas significavam abuso da personalidade jurídica. E se isso fosse detectado, ora, mas como que isso é detectado? Desvio de finalidade. Pensa, a sua empresa, por exemplo, mexe com o ramo da informática e ela pega parte do capital da empresa e investe em uma natureza totalmente diferente do contrato social da empresa. É uma empresa deixando de cumprir aquilo para que ela existe, ou porque ela foi formada, para exercer uma atividade estranha às suas atividades inerentes do contrato social. Isso é desvio de finalidade. Então, se você pega e cumpre um desses requisitos, ou confusão patrimonial, poderia haver o que nós chamamos de desconsideração de personalidade jurídica. E aqui começa o problema. Lembre-se daquele primeiro esboço que nós fizemos, de que se tiver um passivo na sua empresa por conta de um processo, o que é perfeitamente comum, visto que estamos falando de atividade de risco, a livre iniciativa e atividade de risco, se houver então algo como um processo contra a sua empresa, se esse processo vier na sua empresa e essa empresa não tiver bens suficientes, não tiver patrimônio, não tiver dinheiro para pagar esse processo, vai haver ou haveria o que nós chamamos de desconsideração da personalidade jurídica. O juiz faria o quê? Ia desconsiderar a personalidade jurídica, ia fazer então com que esse passivo dos processos se voltaria então contra os bens dos sócios e ou administrador. Então perceba que os bens dos sócios e ou dos administradores, primeiro dos administradores ou do administrador, depois dos sócios, responderiam por esse possível passivo trabalhista, civil, um processo em si. Então começa a perceber que a responsabilidade, e aqui a gente não está falando de empresa X ou Y, qualquer natureza de uma empresa. Ah, minha empresa é limitada, eu não respondo limitadamente? Não é bem assim que funciona, nem no antigo artigo e nem no novo que nós vamos ler daqui a pouco. Acontece que o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica ainda está vigente. Só que aqui é o que você precisa entender. Nós vamos explicar o que aconteceu de mudança com esse Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Vamos então para o segundo bloco da nossa explicação. Esse artigo 50 do Código Civil sofreu uma mudança. Só que essa mudança e outras que nós vamos discutir nesse vídeo veio pela lei da liberdade econômica. E o artigo 50 do Código Civil foi alterado pelo artigo 49A, parágrafo único do Código Civil.
O texto nos diz assim, olha, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Olha que mudança radical. Nós falamos sobre a desconsideração da personalidade jurídica e que no caso de um passivo, chegando então esse passivo sobre a pessoa jurídica, se ela não tivesse recursos para arcar com esse passivo ou para pagar esse passivo, esse processo poderia se voltar contra os bens dos administradores e também dos sócios. O texto já começa dizendo o seguinte: a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação. Vamos ficar com essas duas palavras aqui em evidência: alocação e segregação. E o texto também fala aqui, olha, a autonomia patrimonial. Nós estamos falando então de patrimônio. Esse é o nosso tema principal, é disso que o holding trata. Patrimônio, nós estamos falando de uma proteção patrimonial. Proteção patrimonial, pessoa jurídica e pessoa física. Proteção patrimonial do patrimônio do empresário enquanto pessoa física e do patrimônio do empresário enquanto pessoa jurídica. Nós estamos falando de patrimônio. É por isso que eu volto a dizer, holding para um empresário não é uma opção, é uma obrigação. Veja só, o texto novo então fala que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito. Você tem autonomia para mexer no seu patrimônio de modo a alocar, ou seja, determinar onde esse patrimônio vai estar, e também de segregar, eliminar os possíveis riscos. Então veja só uma explicação. Digamos que a sua empresa está entrando em um declive. Ela está começando a ficar mal das pernas. Se isso acontece e você está prevendo que o futuro dela de repente não é tão promissor, você pode abrir uma outra empresa, PJ. Essa PJ aqui está ficando em negativo. Você pode abrir uma outra PJ, que eu vou chamar aqui de positivo, e você pode pegar os bens dessa PJ e alocar para essa outra PJ. Qual é a proibição? O que a gente tem que observar? Essa PJ, ela não pode ter nenhum processo em curso, porque senão isso é fraude contra credores. Mas se ela não tiver nenhum processo, mas o empresário já está vendo que ela está entrando em declive, já se preocupa com o futuro dela, o que é o mais inteligente fazer? A gente pega o patrimônio dessa empresa e aloca em uma outra empresa. E se por um acaso essa empresa sofrer um processo no futuro, o processo virá contra esta empresa. Só que os bens dela já foram alocados para essa. Então, ela fica sem correr o risco de perder o patrimônio da empresa. Ora, o texto está sendo bastante claro. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Agora vamos pensar aqui, o patrimônio particular desse sócio. Ele abre uma holding. Olha, patrimônio próprio, tá bom? Então isso daqui é para pessoa física. Quando ele abre uma holding, ele coloca todo o seu patrimônio aqui dentro. E a holding é igual a uma pessoa jurídica. E o texto está falando de pessoa jurídica. O texto está dizendo que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Se ele sofre um revés na pessoa jurídica dele, só que existe uma outra pessoa jurídica em que está guardando todo o patrimônio particular desse sócio, esse processo não pode alcançar esse patrimônio. Por quê? Você também fez uso dessa palavrinha aqui, alocação. Você determinou onde ia ficar o seu patrimônio. E esse patrimônio então fica protegido. Agora vamos analisar alguns outros textos legais para você entender
de fato, como funciona toda essa estruturação legal do artigo 49A, parágrafo único do Código Civil. Muito bem, eu expliquei para você então como funciona a desconsideração da personalidade jurídica, que é o ato de um passivo sair da personalidade jurídica ou da PJ do empresário e alcançar o patrimônio da pessoa física do empresário. Isso é desconsideração de personalidade jurídica. Expliquei com base no artigo 50, antigo artigo 50 do Código Civil, e nós vimos agora a redação do novo artigo 49A, parágrafo único, também do Código Civil. Artigo esse introduzido pela Lei de Liberdade Econômica. Então, a Lei de Liberdade Econômica é a Lei 13.874 de 2019. E ela fala em seu artigo 3º, inciso 8º. O texto diz assim: ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes. O texto continua: de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, exceto normas de ordem pública. O que a lei está dizendo? A Lei da Liberdade Econômica veio e disse para você assim: escuta, empresário, eu estou te dando uma segurança agora para a tua atividade empresarial, porque eu sei que ela já significa risco. Então, você, pessoa jurídica, empresário, poderá pactuar com uma outra pessoa jurídica de maneira livre. O texto está nos dizendo que nós poderemos inovar no nosso contrato, de modo que as próprias regras do próprio direito empresarial vão ser aplicadas só de maneiras subsidiárias. Nós não precisamos mais, como empresários, observar estritamente o que as leis do empresariado ou do direito empresarial nos fala ou nos determina. Não, nós podemos, de livre estipulação, pactuar entre um e outro. Ora, o único limite que a lei impõe para isso está no final do texto, exceto normas de ordem pública. Vocês não podem, por exemplo, pactuar dizendo que vão deixar de recolher X tributo. Por quê? Porque são normas de ordem pública. O tributo é devido por todo mundo. Então, fora essa exceção de que temos que observar as normas de ordem pública, nós temos livre estipulação. Isso é o que a Lei 13.874 de 2019 disse. É por esse motivo que quando a gente faz uma holding, nós saímos da realidade do Código Civil, a gente sai fora dessa realidade e a gente entra dentro das leis do direito empresarial, que agora, por sua vez, observa a Lei 13.874 de 2019, em que nós podemos pactuar com uma livre estipulação. Ora, e por que isso é importante? É importante por quê? Porque o próprio artigo 49A do Código Civil, como eu falei há pouco, ele diz que o patrimônio do empresário, ou seja, o patrimônio da pessoa jurídica, não se confunde mais com os bens dos sócios, dos administradores e por aí afora, cotistas, entenda, aqueles que participam da sociedade. Então, quando você abre uma holding e coloca todo o seu patrimônio dentro dessa estrutura chamada holding, você deixa de correr os riscos da desconsideração da personalidade jurídica, que antes podia, de uma maneira muito mais fácil, atingir os bens da empresa e da pessoa física do empresário, mas agora ela encontra um óbice, a estrutura holding. Ora,
Para você ter uma ideia do que eu estou falando, a lei diz que a desconsideração da personalidade jurídica, ela tinha que haver a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. No entanto, a jurisprudência avançou e ela passou a entender agora que todo ato ilícito já pode caracterizar a desconsideração da personalidade jurídica. Preste atenção que eu vou explicar para você. Desconsideração da personalidade jurídica. E o texto diz que, cumprido o requisito de confusão patrimonial e desvio da finalidade, pode ser decretado pelo juiz, a pedido da parte ou do Ministério Público, a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, a jurisprudência avançou e agora a jurisprudência entende que não é mais apenas por essas duas vias que a desconsideração da personalidade jurídica pode acontecer. Ela pode acontecer por qualquer ato ilícito, porque isso são atos ilícitos. Só que aqui dentro do escopo de ato ilícito entrou culpa e principalmente o alargamento desse ato ilícito pela justiça trabalhista. Olha como uma coisa começa a ficar séria, porque todo empresário tem ali os seus colaboradores. A justiça trabalhista entende que quando o empresário, que quando o PJ deixa de cumprir com as obrigatoriedades legislativas trabalhistas, você já está cometendo ato ilícito. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Que se, por exemplo, você deixar de recolher o FGTS de um funcionário, você já está cometendo ato ilícito. Se você deixar de dar as férias para ele no período certo, você já está cometendo um ato ilícito. E se isso acontecer, vai poder haver a desconsideração de personalidade jurídica. E se isso acontecer, não só o patrimônio da empresa está em risco, patrimônio pessoa jurídica, mas também o patrimônio pessoa física. Ora, se este é o quadro então do empresário, perceba, a lei da liberdade econômica mudou o Código Civil, revogou o artigo 50 e veio com o artigo 49. E o próprio artigo 49 está te dando já a possibilidade de fazer uma estrutura jurídica de modo que seu patrimônio, tanto da empresa quanto o patrimônio pessoa física, não fique à mercê de qualquer tipo de passivo que a empresa possa sofrer. E qual é esse meio? Fazer com que os seus bens estejam dentro de uma personalidade jurídica estruturada. A esta nós chamamos holding. Então, se todo o seu patrimônio, tanto empresarial quanto pessoal, vai estar protegido dentro dessa estrutura que nós chamamos de holding, a grande questão é, eu te dei aquele exemplo de que se a empresa estiver sofrendo algum tipo de sinal de que ela está mal das pernas, o empresário, como assessoria jurídica, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir uma outra empresa, vai alocar, por causa daquele texto legal que eu já li para você, ele vai alocar os bens dessa empresa que está ficando mal das pernas para uma outra empresa, e com isso ele consegue fazer a segregação de risco. E se quando essa empresa sofrer, se sofrer um processo, o patrimônio da empresa já está numa outra empresa. Isso é perfeitamente legal. Mas se a grande questão então é estruturar esse patrimônio dentro de uma holding, a pergunta é, quanto tempo leva para abrir uma holding? Porque se o processo para abrir essa empresa, para organizar todo esse patrimônio dentro de uma holding for demorado, talvez você não tenha tempo para isso. Ótimo. O nosso foco então é entender o porquê da urgência da abertura da holding. Nós explicamos que a personalidade jurídica do empresário pode ser acometida por um processo, e esse processo
pode ameaçar os bens tanto da personalidade jurídica quanto da personalidade física do empresário. Ameaçar o quê? Ameaçar os bens, os patrimônios. E para que não haja essa ameaça, antes de haver o processo, caso o empresário perceba que a personalidade jurídica dele, a empresa dele, começa a caminhar mal, então, antes do processo, para que não fique caracterizado fraude contra os credores, nós abrimos uma outra personalidade jurídica, alocamos estes bens dentro dessa nova personalidade jurídica, essa nós chamamos de holding. Nós abrimos uma outra holding para a personalidade física ou os bens da personalidade física do empresário, outra personalidade jurídica, também uma holding. E com isso, quando o processo acontecer e vier contra esta primeira empresa aqui, esse patrimônio já vai estar alocado nesta outra empresa, para que a gente então faça uso daquele artigo 49A do Código Civil, fazendo com que haja e também da lei das SA, da lei da liberdade econômica, fazendo então com que haja uma alocação do patrimônio, fazendo com isso uma segregação de riscos. E alocamos os bens aqui da pessoa física em uma outra holding, ou uma outra personalidade jurídica. Ótimo, então quanto tempo leva para abrir esta holding e esta holding? Porque é isso que vai oferecer segurança a todo o patrimônio construído pelo empresário. E para a gente entender como a lei da liberdade econômica que nós temos estudado, que é a lei 13.874 de 2019, nós vamos entender a mudança radical que esta lei da liberdade econômica trouxe para a lei 8.934 de 94. E o que essa lei aqui, 8.934, fala? Ela trata do registro público empresarial ou das empresas. E qual é a mudança? Porque nós temos que entender o tempo que nós levamos para abrir, então, uma nova empresa para segregar os riscos. O artigo 42, nós vamos ver, então, o artigo 42, parágrafo 2º e parágrafo 3º dessa lei de registro das empresas. E o que esses dois parágrafos falam para a gente de importante? Eles dizem assim: os pedidos de arquivamento. Fique com essa palavra na tua cabeça. Ela é muito importante aqui para nós. Arquivamento. E por que ela é importante? Porque arquivamento para a gente significa abertura. Nós estamos falando de uma empresa. Abertura. Nós estamos falando de constituição empresarial. Parágrafo 2 do artigo 42 diz assim: os pedidos de arquivamento não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei. O que fala no artigo 41? Fala das SAs, as sociedades anônimas. Tudo que não for sociedade anônima, vem aqui, nesse artigo 42, é o nosso caso. Por quê? Porque aqui vai tratar de empresas limitadas. E o que é uma holding? Uma sociedade limitada. Então é este artigo que nos interessa. Ele diz: os pedidos de arquivamento ou abertura não previstos no inciso 1 do artigo 41 desta lei serão decididos no prazo, escutem isso, de 2 dias úteis. Tá bom para você? A sua empresa vai se ver fora do perigo da desconsideração da personalidade jurídica, fazendo com que os bens sejam alocados em uma outra personalidade jurídica, que nós vamos chamar de holding, e essa estrutura vai ser construída para proteger todo o seu patrimônio em apenas 2 dias. Não bastasse isso, o parágrafo 3º dessa mesma lei diz o seguinte: o arquivamento dos atos constitutivos e de alteração não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei terá o registro deferido automaticamente. Em que caso? Caso
cumpridos os requisitos de inciso 1 e inciso 2. Então, se na constituição da sua nova empresa, abertura, constituição, ela cumprir os requisitos do inciso 1 e 2 do parágrafo 3º da Lei de Registro Público de Empresas, ela não vai ser aberta em 2 dias, mas ela vai ser aberta automaticamente. O que significa dizer que quando o advogado ou o contador sentar ali no computador e ele começar a fazer a burocracia para a abertura da sua empresa, cumprido o requisito ou os requisitos do inciso 1 e 2, ela será aberta automaticamente, naquele mesmo instante. E quais são esses requisitos? Um deles, por exemplo, é o nome da empresa. Verificou que o nome da empresa que você quer está livre de qualquer embaraço? Pode ser usado? Ok, é um requisito cumprido. Tem mais 2 que não é difícil ser cumpridos. Cumpridos, então, esses requisitos automaticamente. Portanto, veja a importância de você ter um advogado especialista em holding. Porque esse advogado, ele tem que entender de direito civil, ele tem que entender de direito empresarial, ele tem que entender da lei das SAs, para não confundir, lei que pode ser usada e lei que não pode. Ele tem que entender da lei da liberdade econômica, ele tem que entender da lei de registro público empresarial, dentre outros diplomas legais. Para isso, procure um advogado especialista que ele vai fazer com que o seu patrimônio não seja perdido numa possível desconsideração de personalidade jurídica.